Perfeito. Então, a minha aula vai ser de procedimentos urológicos. Então, a gente vai ver primeiro uma pequena introdução, né, sobre o aparelho urinário. A gente vai ver também quais são os principais procedimentos, né, que se fazem na urologia. E daí a gente vai passar pelo rim, pelos ureteres, pela bexiga, a uretra, até chegar ao pênis. Então, em primeiro lugar, as cirurgias urológicas, elas podem ser de uma diversas complexidade. Pode ser uma cirurgia simples até uma cirurgia oncológica maior. Então, entre os fatores potencialmente impactantes dentro da complexidade das cirurgias, pode incluir a invasibilidade do procedimento, se é uma cirurgia muito invasiva, se vai ter hemorragia, risco decorrente do posicionamento do paciente, a gente vai ver isso para frente, e também de diferentes graus de dor pós-operatória. A cirurgia urológica, ela também vai abranger indivíduos desde criança, com problemas genéticos, poderiam ser, ou malformações, até adultos velhos, qualquer idade. Porém, eles são mais frequentes em idades mais avançadas, com pacientes de diversas comorbidades, que necessariamente influenciam os cuidados perioperatórios. No primeiro lugar, eu acho que é importante a gente compreender um pouco da anatomia, e uma anatomia básica que todos nós sabemos é que, por exemplo, existem o que dois rins, rim direito, rim esquerdo, existem ureteres, ureter direito, ureter esquerdo, vai ter uma bexiga, uma uretra. Isso é anatomia básica. Mas é necessário a gente saber que, por exemplo, o rim direito, ele se vai encontrar em uma fase mais inferior que é o rim esquerdo, por conta do fígado. E também, falando um pouco sobre as funções, o sistema urinário, a gente sabe que ele é responsável pela remoção dos produtos, pela excretação dos líquidos, e também ele vai funcionar em uma produção de hormônios, como a renina, a eritropoetina, e tudo isso. Então, ele vai ter uma vasta funcionalidade no metabolismo. Na parte de homens e mulheres, vai ter alguma similaridade, por exemplo, vai ter ureters, vai ter bexiga, vai ter orifícios uretais, mas as mulheres não vão ter a próstata. Vai ter o esfíncter interno, externo e a uretra, normal. Para falar um pouco dos rins, eles são órgãos retroperitoneais. Então, você vai ver que ele vai ter um formato oval, um formato mais ou menos de feijão. Na cirurgia, vai ter uma coloração marrom avermelhada. E ele se localiza mais ou menos a nível da vértebra T12, a L3. Eles pesam mais ou menos 170 gramas. Isso era praticamente para a introdução sobre o aparelho urinário. E agora a gente vai entrar nos procedimentos, principalmente nos procedimentos serológicos. Para iniciar, vamos a começar com os procedimentos que se fazem no rim e nos ureteres. E, em primeiro, vamos ter o que é uma nefrectomia, que a nefrectomia ela pode ser a retirada cirúrgica de um rim ou pode ser bilateralmente. Ela pode ser parcial, onde vai ser tomada somente uma parte do rim, ou ela pode ser total ou total ampliada. Que a ampliada, ela vai ter um esvaziamento dos gânglios linfáticos da região, e a nefrectomia total, ela inclui a retirada de um rim após ter sido feita a ligadura dos vasos sanguíneos e ureter pertinente. A cirurgia, ela pode ser de diversas formas. Ela pode ser feita como cirurgia aberta, com uma incisão, ou através de procedimento laparoscópico. Como já a Letícia falou sobre as incisões, né, as que mais se utilizam. E, recentemente, os procedimentos de nefrectomias, eles podem ser realizados, ou eles têm sido realizados através de pequenas incisões. Então, aqui a gente, por exemplo, pode ver um exemplo de nefrectomia parcial, onde simplesmente você vai retirar uma parte do rim
e depois esse rim vai ser ligado. Então, a nefrectomia parcial vai ser o tratamento padrão nos casos de lesões pequenas, lesões, por exemplo, menores de 4 centímetros ou lesões que são mais periféricas, nas quais a chance de multifocalidade é reduzida, porque vai ter simplesmente numa parte do rim. Vai ter uma classificação de Boniaski, né, que vai depender do tamanho, e devendo ser indicada mesmo quando o rim contralateral for normal, sempre que se tiver uma margem cirúrgica mínima de segurança. Há também uma tendência de se considerar a realização de nefrectomia parcial em lesões de até 7 centímetros em casos selecionados. Vocês sabem, vão ser mais indicadas em lesões menores, mas tem também tido uma tendência em lesões até 7 centímetros. As indicações podem ser por uma dilatação do rim, a hidronefrose, por traumas que podem acontecer, anomalias congênitas ou uma neoplasia renal, como câncer. Nos cuidados pré-operatórios, o paciente ele deve se preparar para a cirurgia, ele deve informar tudo o que mais ou menos a gente já sabe, administrar antibiótico terapia profilático, também avaliar os fatores de risco, se fuma, se faz uso de anticoncepcionais, por causa da tromboembolia. Também a gente vai avaliar o estado pulmonar, por causa de presença de dispneia, tosse produtiva, outros sintomas cardíacos relacionados, e ensinar os exercícios de respiração profunda, tosse eficaz e uso de espirômetro de incentivo. Aqui, por exemplo, na nefrectomia, vocês veem a clampagem de uma parte do rim, né? Que é quando você faz a nefrectomia, é necessário clampar. Não sei como se fala muito bem, mas clampar mesmo. Para, como se fala? Clampeamento. Ampliamento. Ampliamento. No caso, o que está mostrando ali, ó, nessa imagem, são duas pinças que a gente mostrou na semana passada, né? São duas pinças Satinski. Uhum. São dois clampos oculares, né? Que está aí mostrado, ó. Um no polo superior, um no polo inferior. Então, eles fazem um clampeamento. Sim. Esse ampliamento é para a gente fazer uma preservação da função renal e basicamente é isso. Agora, a gente vê a parcial. Na radical, a gente vai ter que fazer um posicionamento do paciente e na via de acesso para a nefrectomia radical vai depender muito de como o cirurgião prefere fazer. Por exemplo, vai depender também das características que vai ter o tumor ou a malformação e também das condições clínicas. Podendo ser lombotomia ampliada com reseção da 12ª ou da 11ª costela, aqui. Também laparotomia transversa ou tóraco-laparotomia. E a utilização desse método no tratamento de litiase deve ser considerada como exceção. A gente vai ver mais para frente quais são os procedimentos que se fazem para a litiase renal. Vamos supor que teve uma falha. Após de uma falha técnica ou quando há indicações de cirurgia aberta convencional, a laparoscopia pode ser considerada. Se, por exemplo, se falhou a nefrectomia radical. Já no cuidado pós-operatório, o paciente deve ser colocado em decúbito dorsal, horizontal, com a cabeça flexionada para o lado, observação contínua dos funcionamentos adequados, dos funcionamentos urinários, vamos supor, sessões de hemodiálise para paciente de nefrectomia bilateral e demais cuidados pós-operatórios. Essa, praticamente, monitorar sinais vitais e a mesma coisa, se tiver complicações. Agora, no transplante renal, o transplante renal, a gente estudou no quarto período sobre quando já é indicado, né? E ele é uma das opções de tratamento para a doença renal crônica, quando tem uma taxa de filtramento glomerular muito baixa e é considerada a mais completa alternativa de substituição da função renal. Ela envolve o transplante de um rim de um doador vivo ao cadáver humano para um receptor com a doença renal em estágio terminal. E o transplante de rim de doadores vivos compatíveis que possuem parentesco com o paciente são mais bem-sucedidos do que aqueles de doadores falecidos. Aqui, por exemplo, as vantagens de um transplante renal é que ele vai melhorar a qualidade de vida, porque a função renal estava muito afetada,
o paciente já não vai depender de diálise, não vai ter limitação hídrica ou alimentar, e não vai ter ocorrência de complicações. As desvantagens é que, por exemplo, o sucesso do tratamento renal não pode ser previsto com absoluta segurança. Também pode ter complicações de rejeição e vai ter risco operatório, claramente, possíveis complicações cirúrgicas e, principalmente, vai ter um tratamento imunossupressor por conta dessa rejeição. Aqui, por exemplo, vocês vão ver que aqui o doador vivo, né, vai fazer uma nefrotomia total para se implantar num receptor, se o órgão receptor estava falho. Por exemplo, aqui vocês vão ver que também vai ter que se fazer uma ligação dos vasos da artéria renal, da veia renal, do ureter também. Então, o transplante renal, ele pode ser para paciente com insuficiência renal causada por pressão arterial alta, que pode levar a diversas complicações renais, infecções, diabetes mellitus, anormalidade congênitas do rim, etc. Agora, como eu falei que ia falar da litiase renal, quando tem cálculo, né, renal, eu não falei mais da anatomia interna do rim, mas ela vai ser composta por cálices renais, né, e vai ser composta pelo que a gente em espanhol chama de diamantes. Ok. Os cálculos renal, eles podem estar em diversa localidade, que pode ser na pelve renal, na parte superior do ureter ou na parte dos cálices. Então, por exemplo, dependendo da localização, a gente vai ter um nome diferente. Por exemplo, se você localiza no rim, é uma nefrolitiase. Se já foi no ureter, é uma ureterolitiase. E se já foi na bexiga, uma cistolitiase. Agora, quando se faz indicação desse tipo de procedimento? Por exemplo, quando existe um cálculo renal ao nível do ureter, como ele vai estar impedindo a filtração do rim, ele pode causar uma hidronefrose, que é uma dilatação. Agora, por exemplo, na nefrolitropisia, as opções de tratamento intervencionista para a litiase urinária, elas são diversas. A gente não vai ver todas, né? Mas, por exemplo, vai ter litropsia extracorpórea, percutânea, essa eu vou mostrar. A retrógrada endoscópica, retrógrada ureterolitripsia retrógrada endoscópica, laparoscopia e a listotomias. Aqui, na litropsia extracorpórea por ondas de choque, ela vai ser, por exemplo, durante uma sessão, e o cálculo é localizado no ponto de mira com uso de ultrassonografia ou de fluoroscopia. Então, vai utilizar-se um aparelho de litropsia, vai dar uma onda de choque, e essas ondas de choque, ela, por sistema de água, praticamente vai ser água, líquido, ele vai causar umas ondas. E essas ondas, eles vão atravessar o meio líquido e a gordura do paciente e vão converger com um cálculo localizado nesse ponto F. E a pedra, ela vai se diminuindo, é dizer, o cálculo vai se fragmentando por mecanismo de força e ele vai ser, vamos supor, até chegar a pequenos fragmentos e vai ser já excretado. Agora, a nefrolitropsia percutânea, ela vai ter várias indicações, por exemplo, já com cálculos maiores de 20 ou coraliformes, cálculos em divertículos calicinais,
cálculos em rim, ferradura ou ectópicos, aquele rim ferradura é aquele rim que vai estar os dois unidos. Cálculos não resolvidos ou contraindicações que a gente viu. Cálculo calcinário inferior e cálculos que são muito grandes, estão impactando o ureter proximal. Então, a nefrolitropsia percutânea, ela vai ser através desse nefroscópio e vai ser inserir diretamente no rim, e aí, vocês vão ver mais para frente. Vai ser colocar o tubo de nefrostomia percutânea, o saco coletor vai até tirar. Então, as complicações mais comuns que pode ter através da percutânea é, por exemplo, em caso de sangramento, estenose de infundíbulo e ureter, fístula neurocutânea, lesão de pulmão e de pleura, e até pode levar a perfuração de cólon, lesão duodenal e lesão de fígado e vaso. A litotripsia extracorpórea por onda de choque, a LECO, ela vai ser com essa máquina de litrotripsia e vai ser praticamente a mesma coisa. Ok. Nesse outro método, que vai ser a retrógrada endoscópica, ou, por exemplo, HERS, vai ser muito similar à colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Então, vai se utilizar esse uteroscópio até inserir pela uretra, vai subir a ureter, vai lá onde se encontra os cálculos, e os cálculos eles vão ser fragmentados, vão ser colocados mais pequenos. Quando eles são colocados mais pequenos, eles vão entrar nessas bolsinhas e eles vão ser tirados. Então, essa uretrotripsia flexível com colocação de catéter duplo J é uma cirurgia com o objetivo de fragmentar e retirar os cálculos do rim por meio endoscópico, aquilo que eu expliquei. Então, ele vai ser fazendo o caminho contrário da urina, como eu expliquei, e a partir da reseção do ureter nos casos de tumor de sistema coletor de urina. Ok, acabamos com a parte de rim e de litiase. Agora, com a parte de adrenalotomia. É algo completamente simples, que é uma laparoscopia, que é considerada atualmente um método de eleição para abordagem cirúrgica das adrenais, com problemas adrenais. Simplesmente isso. Agora, com os problemas de bexiga, a gente vai usar, por exemplo, vai ter vários métodos, mas eu vou falar de dois métodos principalmente, que vai ser a cistolitrotripsia, que é uma técnica minimamente invasiva para remover aqueles cálculos que se encontram na bexiga. Então, você vai utilizar este aparelho, que é o cistoscópio, vai ser introduzido pela uretra até chegar lá na bexiga. Aí, ele vai ajudar, por quê? Porque vai ter a visualização e a retirada com pinça do cálculo. O paciente pode ou não ficar com sonda uretral até a alta, e geralmente a alta ocorre no dia seguinte. Então, é relativamente simples. A cistotomia é uma cirurgia de derivação urinária. Então, o objetivo dela é a drenagem da bexiga em situações que a uretra não permite seu esvaziamento. Então, por exemplo, a pessoa já está com complicações, não consegue urinar, a bexiga já está cheia, então se faz uma cistotomia. A indicação mais comum é quando, por exemplo, acontece uma estenose uretral, uma compressão da uretra, e a pessoa não vai conseguir urinar, então, claramente vai ter um acúmulo de urina. Agora, a cistectomia. A cistectomia, ela é outro procedimento urológico que vai ser indicado para câncer de bexiga, e ela vai consistir praticamente na retirada da bexiga.
com a finalidade de tratar tumores, malignidades. Este tipo de procedimento é o mais efetivo no tratamento dos tumores da bexiga e sendo considerado padrão para tumores invasivos refratários ou que falharam ao tratamento intravesical. Na parte 3, vamos para os procedimentos urológicos da uretra. O primeiro é uma uretrocitoscopia. Então, é um procedimento urológico realizado para identificar algumas patologias na bexiga, principalmente o câncer de bexiga, inflamações ou cálculos. Esse exame também pode ser, se estender para a uretra masculina, denominando ser uretrocitoscopia, servindo para identificar hiperplasia benigna prostática, incontinência urinária, hematúria, infecções e cólica renal. Na uretra, esse vai ser um tipo de procedimento, busca a abertura da uretra, que, por exemplo, a uretra pode apresentar uma estenose e vai se fazer uma uretrotomia para fazer uma abertura. É indicada para pacientes com estenoses curtas da uretra e que causam dificuldade a excretar urina. As complicações que pode levar vai ser contaminação, bactérias, orquiependimicite, que é uma inflamação ou infecção, incontinência urinária e priapismo. Não sei se vocês viram já o que é o priapismo, mas é legal e eu poderia mostrar uma imagem depois. Na vasectomia, que foi o que a gente viu hoje lá no centro cirúrgico, ele vai ser um método contraceptivo e basicamente vai se cortar os canais deferentes que vão permitir o acesso dos espermatozoides que são produzidos até o pênis. Daí ele se corta. A gente viu hoje que foi muito rápido, fiquei surpresa, né? E praticamente é isso. Outro procedimento é a sonda vesical, que a gente vê muito. Então, ela tem como propósito drenar a urina do paciente e, para isso, é introduzido um catéter estéreo através da uretra até a bexiga. Praticamente todos os pacientes que a gente assistiu hoje, eles estavam com uma sonda vesical. Ele consegue auxiliar para urinar de forma natural. A sonda, claramente, a gente viu que é totalmente tranquilo. Agora, com os procedimentos da próstata, vai ter a prostatectomia, que a gente também assiste hoje, que vai ser a retirada da próstata em área de metástase, com ou sem orquiotomia bilateral nessa cirurgia. Na próstata que a gente, na prostatectomia que a gente viu, o paciente tinha, parecia uma hiperplasia muito grande, parecia um punho já. Então, também retiram-se os testículos produtores de testosterona, que esse é a testosterona vai ser um hormônio essencial para o crescimento do câncer de próstata. Pode ser de duas formas. Pode ser a prostatectomia simples ou a radical. A simples vai ser uma remoção do adenoma e vai se preservar a próstata periférica e todas as estruturas que estão associadas. Mas a radical, ela vai ser a remoção total da próstata e das vesículas seminais, em casos de mais gravidade. Quais são as indicações? Hiperplasia prostática benigna, adenoma da próstata ou adenocarcinoma da próstata, que pode ser um tumor maligno, um desenvolvimento de um neoplasma maligno na glândula prostática. Então, por exemplo, vocês veem aqui a próstata. Se ela tem uma hiperplasia, ou vamos supor, ela aumentou de tamanho, algum tumor, vocês vão ver que ela vai ter um agrandamento, né? E esse agrandamento ou esse aumento, ele vai comprimir a base da bexiga. Então, algo que é muito comum, por exemplo, na hiperplasia prostática benigna, é que o paciente não vai conseguir urinar, porque como está comprimido, o paciente vai reter mais urina. Agora, na recessão
fluxo retral da próstata, ou chamada de raspagem de próstata, é uma operação que ela vai se fazer em caso, por exemplo, de hiperplasia benigna, e também é indicada em pacientes que apresentam dificuldade de missão por conta do crescimento da próstata. Ela basicamente vai ser através de ultrassom transretal e vai ser tirada a parte da área do tumor. A que a gente viu hoje não foi essa, foi a passada. Na verdade, essa imagem não é uma RTU. Não. Isso que está mostrando na imagem é uma biópsia prostática transretal. Ok. A ressecção transuretral é como o nome diz, é pela própria uretra. Uhum. Tem que passar por dentro da uretra para poder atingir a próstata. Essa é uma via externa, isso é só para biópsia de um nódulo. Isso que está demonstrando aqui. Então você passa um ultrassom no probezinho ali e faz só uma punção por agulha. É que na verdade foi eu que errei, porque eu coloquei no Google e simplesmente peguei a imagem assim, visualizar bem. Já por último, os procedimentos do pênis, a gente vai ter a hidrocelectomia, que vai ser para o tratamento da hidrocele. Então, por exemplo, no testículo normal, você vai ver tudo tranquilo. Mas na hidrocele vai ter um acúmulo de líquido. Aí os testículos, eles podem estar aumentados. Então, vai ser praticamente tirar para tratamento da hidrocele. Na varicocelectomia, na varicocele é diferente, porque na varicocele vai ter uma, não sei se o nome é uma dilatação dos ductos aqui, e isso vai acometer ou vai causar um crescimento. E então vai ser uma varicelectomia microcirúrgica, vai ser fazer um campleado e vai ser diminuir o volume dos testículos. Quando acontece uma torção testicular, ele pode também ser por causa de congênitas também. Pode se dar acho que o nome é orquiotomia, orquidismo, alguma coisa assim. A torção testicular ou a torção de um testículo sobre o seu cordão espermático, de modo que ocorre um bloqueio do aporte do sangue ao testículo e dando uma dor muito intensa como uma excesso do testículo e um aumento. Então, vocês vão ver que os vasos sanguíneos e os plexos pampiniformes, eles podem dar uma torção. Isso pode acontecer em causa de trauma também. Por exemplo, o paciente que estava jogando, havia alguns casos de crianças, mais ou menos. Então, o que se faz? Você faz uma orquidopexia inguinal. A orquidopexia é o procedimento para o tratamento da criptoquirdia, que era a palavra que eu queria falar. E ele tem como objetivo reposicionar o testículo na posição habitual e, por exemplo, colocar dentro da bolsa. E a migração testicular natural não acontece até o sexto mês de vida, que isso também pode se dar em quadros congênitos de crianças que nasceram prematuros. Ou em caso de criptoquirdia adquiridos. Já quase estamos acabando. A penectomia ou falectomia, ela vai ser uma remoção total parcial do pênis e vai ser em caso de câncer, ou também pode ser necessária por causa, por exemplo, se o paciente teve algum tipo de acidente, de lesões graves, e na cirurgia plástica para recriar o órgão sexual feminino. Na última, que é para o tratamento da fimose, que vai ser esse acúmulo, né, chamada de circuncisão, é uma técnica cirúrgica que vai ser simplesmente a retirada do prepúcio, né? A pessoa pode ter um aumento do prepúcio, dessa massa que vai essa pele que recorre o glánder, e a pessoa pode ter dificuldade
no ato sexual, na colocação de preservativos e na mesma, pode também, na mesma, para urinar. Também, a circuncisão ela pode ser praticada por decisão do paciente para a higiene íntima ou o desempenho sexual. Também chamada de cirurgia da fimose, indicada para quadro de tratamento como de outros tratamentos, como o uso de pomadas, que não ajuda no deslocamento da pele. Então, o que se faz é uma postectomia. Então, queridos, para concluir, a gente conclui que os procedimentos urológicos, eles são extremamente importantes por causa das patologias, diversas patologias que acometem o sistema urológico, e ele também é importante porque ele vai garantir uma saúde e um bem-estar do sistema urinário e do sistema reprodutivo. Então, esses procedimentos, a gente viu que eles podem ser tanto para diagnóstico simples, até para cirurgias complexas. E os procedimentos urológicos são para prevenir, diagnosticar e tratar diversas condições médicas. O livro que você falou do Borges e do Marques. É isso. Muito bom, Nicolas. É até mais do que a gente precisava aqui. Você conseguiu abordar uma didática muito boa, né? E você